Boa tarde a todos. É um fim de dia, né, de uma semana bastante tumultuada essa que a gente passou. Então hoje é finalzinho do mês de novembro e a gente vem de um ano muito atípico, estressante, onde o mundo inteiro teve que se deparar com o tamanho da sua própria impotência. Impotência do mundo, das pessoas, dos poderes, geral, né? E essa semana em especial, a gente ainda teve toda uma questão polêmica em relação à questão do assassinato do rapaz lá no supermercado. E aí eu queria falar um pouco da minha forma de tentar colaborar audaciosamente com esse momento. Acho que a gente está de cara com a nossa impotência, né? E ser humano não pode se sentir impotente. A questão da impotência começa lá atrás, na tenra infância, e só Freud para explicar. Então, quem tiver algum interesse para poder compreender melhor onde é que a gente começa a entrar em contato com a nossa impotência, é preciso de um pouquinho de psicanálise. Só ele para falar bem, muito bem, do processo de impotência. Mas a verdade é que a impotência é um estágio que a gente passa de aprendizado fundamental lá atrás na infância e que na verdade, como eu disse, passa, a gente meio que ultrapassa, né, para ao longo do restante da nossa vida a gente ir descobrindo outras potências, não mais aquela impotência infantil, né, que nos coloca diante de angústias. Só que a maior parte de nós não supera isso. Lembro muito bem de uma professora que eu tive na faculdade, professora Valéria, e ela diz: todo mundo escapa das primeiras fases de desenvolvimento psicossexual, mas ninguém escapa do complexo de Édipo, que também talvez seja algo que vocês não compreendam bem, é pelo caminho da psicanálise, mas que várias pessoas já ouviram falar e são etapas mesmo dentro de uma fala técnica que eu estou tendo aqui, só para localizar que foi lá no início. São etapas de desenvolvimento dentro do olhar da psicanálise que fala como é que a gente vai ganhando, né, a formatação do nosso psiquismo. Então, ocorre que como quase todas as pessoas ficam muito agarradas lá atrás nessa vivência que, em geral, as instituições, a família, as instituições de uma maneira geral, sociais, elas têm uma dificuldade muito grande de ajudar a gente a ultrapassar aquilo ali de forma sadia. Então a gente vai para o mundo adulto, né, com essa impotência correndo dela, para falar a verdade. Todas as vezes que a gente esbarra com impotência, a gente entra em angústias infantis muito antigas. E essas angústias infantis, elas jogam a gente, sabe, meio que num buraco, e a gente tem medo e a gente corre disso e a gente não quer viver isso e a gente quer evitar a impotência de toda forma. A impotência, ela, quando está ali marcada no nosso psiquismo, ela vai gerar muitas vezes uma arrogância, ela vai gerar o orgulho, ela vai gerar uma necessidade incessante do poder, compulsiva pelo poder. Então, a impotência, em nome de evitá-la, o ser humano adoece, ao invés de buscar elaborá-la e aceitá-la, né, como um estado, como um momento, como um hiato que às vezes a gente atravessa e no decorrer da vida a gente atravessa muitas vezes. Há de que pensar na questão da própria morte física, né? Como que a gente lida mal, porque diante da morte física tem muitas questões em volta disso, mas a gente, na verdade, fica impotente. Aí a gente dá de cara agora, né, em 2020, com um vírus sem vergonha, que na estrutura dele todo mundo fala que ele é um vírus muito simples, que joga todo o mundo inteiro, os seres humanos todos, dotados de tantos recursos e tecnologias, jogam a gente na impotência. E eu estou muito intrigada com a forma como o ser humano mundial, então eu me refiro a todos, né, está sem ferramenta para lidar com os seus próprios limites. É de impressionar esse novo momento que a gente está vivendo do vírus, é de impressionar reações das pessoas em relação ao vírus.
Todos os meus pacientes que eu estou cuidando, eu tenho dito para eles, a gente conversa sobre o que está se passando, a gente fala dos altos e baixos do vírus, a gente comunga numa cidade pequena quando tem uma perda e alguém se vai por causa dele. E eu tenho procurado ajudar meus pacientes, assim como a mim mesma, da gente vivenciar isso no passo a passo e se ferramentar até para outras coisas que podem vir, porque se a gente olhar o mundo agora, o olhar de hoje é assim, ai, o futuro não é muito promissor. Eu tenho até expectativa de que isso passe, essa sensação que a gente está esquisita, né, de um caos, de um declínio, de um retrocesso, mas a gente não sabe. Eu acho que o aprendizado do momento atual é exatamente em cima disso. A gente tem que ir no dia a dia atravessando, encarando, nem negando e nem se panicando, mas vivenciando a cada dia os procedimentos, os recursos, a forma de proteção, o dia que a gente fica angustiado diante da nossa impotência, deixar que essa angústia venha visitar a gente, que ela fique aqui com a gente, para a gente poder, em cima dela, a gente encontrar formas, né, e outros recursos para lidar com essa situação e buscar soluções, porque todo mundo corre de angústia, mas a angústia impotente, ela é sempre um caminho de achar novas formas, né? Novas formas de ser, novas formas de estar, que é o que a gente está vivendo agora. Então, assim, eu tenho ficado muito assustada com o comportamento dos seres humanos nas diversas partes do planeta. Como que os seres humanos não estão dando conta de suportar. E é incrível porque assim, a humanidade já passou por muitas questões, né? A humanidade passou, vamos dizer assim, por 2 grandes guerras mundiais que duraram anos. Então, o que está acontecendo com a gente? O que é que tá nos transformando, né, num grupo humano, né, universal, assim, tão frágil, tão superficial, tão, tão ligado a coisas são de valores vulneráveis, de valores voláteis, que na verdade na hora que a gente vai encarar um negócio sério, a gente não consegue, não é? Então eu que moro numa cidade do interior, eu fico muito de perto, né? Sou da saúde, e aí eu vou vendo entre familiares, né? Vou vendo com a minha clientela, como que as pessoas, tem pessoas que estão deletando, tem pessoas que estão dizendo, ah, eu vou morrer assim mesmo, qualquer hora vai chegar a minha morte, né? Tudo em nome, tem pessoas que estão assim, sem querer sair debaixo do cobertor. Tem pessoas que desenvolveram seus traços neuróticos. Então, como exige limpeza, ficaram extremamente sobrecarregados com os procedimentos. Entraram no movimento afã de higienização e isso tem trazido esgotamentos. São muitas as reações, né? Todas humanas, todas mostram os nossos limites. Nós somos seres contraditórios, limitados, inacabados, mas a gente tem que aproveitar essa oportunidade para a gente compreender o quanto que nós estamos enfrentando uma impotência com tão poucos recursos internos, com tão poucas ferramentas, né? Com tão pouca lucidez, com uma avidez em relação a, ai, chega disso, né? Nós somos seres sociais, então a gente quer ter contato, a gente quer ter relacionamentos, a gente quer ter em grupo. Mas o primeiro episódio que me chamou muita atenção foi aquele final de semana em que a TV mostrou muito, com muita frequência, o episódio lá de Leblon, né, do bairro do Rio. Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, as pessoas desse bairro, que a princípio são, a maior parte delas, eu deduzo, são pessoas com um nível social e econômico muito bom. Aqueles finais de semana ali se transformaram num afã do viver que as pessoas não estavam conseguindo não ir. O afã do viver ligado ao estar ali com as pessoas, mas também a comer, a jantar, a tomar uma cerveja, beber e tal, fumar, e, enfim, ficar ali nesse movimento que a princípio é um movimento que parece de diversão, mas que na verdade, sem que a gente perceba, se transforma em um movimento de compulsão. Então eu lembro que aquele final de semana foi marcante para minha análise. Eu disse, gente, o ser humano está dando conta, não. E de lá para cá, né,
a gente foi ouvindo situações, deu uma amenizada e agora está o mundo todo de novo inflamado com o bendito do coronavírus e tendo que olhar para isso outra vez e tendo que tomar medidas todas outra vez e dar mais um cansaço na gente, né? Porque justamente a coisa está se prorrogando em razão do comportamento. Então, o coronavírus é um vírus do comportamento, ele é um vírus do imponderável, ele é um vírus do incontrolável, ele é o vírus da impotência. E esse vírus está nos ensinando isso tudo, a ter de lidar com isso tudo. E a minha expectativa é de que a gente atravesse isso de uma maneira adulta agora, não mais igual quando a gente atravessou na infância, e a gente possa se sair fortalecido de verdade internamente. Que a gente possa refazer o nosso olhar sobre a vida de maneira tal que a gente realmente promova um upgrade na qualidade das relações humanas. Essa questão que a gente está vendo, né, que na hora dos governos, né, na hora das lideranças mundiais lidarem com um problema, eles nos retratam que nas polaridades não está se havendo uma síntese, né? Então tem um grupo que vem com a agressividade, com o ataque, com a destrutividade, no discurso, na ação, na atitude, né? Nos procedimentos. E tem um grupo que quer lutar contra isso, mas na forma de lutar e sobre o lema do bem, estão fazendo da mesma forma, né? Então, ao invés de haver uma síntese para que aqui, né, a diferença possa ser dialogada e resolvida, está sendo igual aqueles reloginhos do tempo que a gente vê bater umas bolinhas na outra, assim, plém, plém, tudo desorganizadamente, plém, 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 plém. E eu acho que isso mostra também como que a gente, né, as lideranças que estão no mundo estão frágeis, porque representam um ser humano que está frágil. Então eu estou terminando esse vídeo pedindo a vocês que parem para pensar, cada um na sua fragilidade, nos seus pontos vulneráveis, nas suas impotências. Olha cada um para si, vê como é que lida com isso. Que quem sabe devagarzinho a gente vai conseguindo criar um grupo de pessoas assim mais fortalecidas. Tá bem? Um grande abraço e até a próxima.